Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Segundo aos Coríntios 3, de 12 a 13. Como aquele relógio não mudou ainda, são 9h25, então eu vou pregar umas 2 horas. Aquele relógio ali vai me dar um respaldo para isso, tá? Segundo aos Coríntios 3, 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Amém. Vamos orar. Senhor querido, nosso coração está agradecido por esta manhã, pelas vitórias deste final de semana, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o bom aroma do perfume de Cristo Jesus, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Nos que se perdem é cheiro de morte para morte, mas nos que se salvam é cheiro de vida para vida. Mas nós te louvamos, porque o Senhor em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E pedimos que este triunfo, que esta verdade, que essa realidade de uma vida autêntica, de uma vida abundante, possa ser despertada no nosso coração nesta manhã. E isto só será possível se o teu Espírito vivificar essa palavra no nosso interior. Só será possível se os nossos olhos forem abertos e o nosso coração for dilatado. Por isso estamos totalmente à tua mercê, à tua disposição, para que o Senhor venha operar a obra que nós não conseguimos fazer, porque é obra espiritual. E daremos ao Senhor, e já damos agora ao Senhor, o reconhecimento, o elogio, a glória, o louvor, porque só o Senhor é Deus. Amém. Queridos, eu quero falar aqui sobre a diferença de duas alianças que a humanidade experimentou, e nós fazemos parte de uma delas, mas às vezes podemos operar numa outra. E você vai entender, eu creio que o Espírito Santo vai dar graça para que a gente possa compartilhar um pouco sobre essas duas alianças. A primeira aliança é a aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés. É muito importante que você preste atenção, bastante atenção no que eu vou falar agora, nesse comecinho, e não se distraia, porque você vai entender depois o porquê disso. A primeira aliança que Deus fez não foi a primeira aliança, que nós tivemos aí no mínimo 7 alianças, e depois experimentamos mais uma 8ª aliança em Cristo Jesus. Mas eu quero falar só sobre duas. Uma aliança foi a que Deus fez com Israel por intermédio de Moisés. E naquele período em que Deus fez esta aliança com a nação de Israel, por meio de Moisés, naquela ocasião Moisés subiu ao monte e ali ele passou 40 dias na presença do Senhor. E foi um tempo precioso, glorioso. E foi tão glorioso, foi tão tremendo, que Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o Senhor face a face. E aquela experiência foi tão forte, que Moisés, quando desceu do monte, trazendo em suas mãos as 2 tábuas da lei, o Senhor havia escrito lá no monte os 10 mandamentos. O Senhor escreveu, com a sua própria mão, a lei que o povo deveria cumprir. E Moisés desceu do monte com as tábuas nas mãos. E o seu rosto estava brilhando por causa desta presença gloriosa do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando Moisés desceu, e ele chegou no pé do monte, ele estranhou uma situação. Porque o povo começou a olhar para ele e se escondia. É como a gente se esconde do reflexo do sol. Era um brilho tão intenso, tão glorioso, que o povo começou a fazer assim,
né? Porque não suportava o brilho da glória de Deus na face de Moisés. E Moisés, diante daquilo, ele teve que colocar um véu. Não posso prejudicar o povo com essa glória. É uma glória maravilhosa, mas o povo está se escondendo dessa glória. Então ele colocou um véu. Mas aconteceu algo que, dia após dia, o brilho dessa glória, ele foi fenecendo, foi diminuindo de intensidade. E Moisés, em vez de admitir que essa glória estava indo embora, que essa glória estava sendo uma glória desvanecente, ele ficou com medo, porque ele pensou: o que o povo vai dizer de mim? Vai dizer que a minha espiritualidade já não é mais a mesma. Vai dizer que eu já não sou mais tão íntimo de Deus como era quando desci do monte. Então o que ele fez? Toda vez que ele chegava dentro do povo, ao invés de tirar o véu e admitir que aquela glória foi embora, ele continuava colocando o véu para dar a impressão para o povo que o brilho estava lá. Mas o brilho já não estava mais lá. Mas ele colocou o véu para simbolizar, para passar uma mensagem de que a glória está aqui. Essa foi a primeira aliança. Por que a glória foi embora? A glória foi embora porque, apesar daquela experiência que Moisés teve com Deus, ter sido uma experiência tremenda e maravilhosa, mas aquela palavra que Deus havia dado não estava ainda no coração de Moisés, estava tão somente em tábuas de pedra. E Moisés tinha que se esforçar para viver aquela palavra que não estava no coração, mas estava numa tábua. Essa foi a marca da primeira aliança. É como se nós tivéssemos, queridos, uma palavra, não em tábuas de pedra, mas ainda num livro apenas. É como se eu colocasse essa Bíblia maravilhosa que eu tenho debaixo do braço e dissesse o seguinte: puxa, que bom que Deus me deu uma Bíblia, que bom que Deus me deu uma palavra, que bom que Deus nos deu uma boa pregação nesta manhã, mas ela está num livro, ela não está no meu coração, ela ainda não faz parte da minha vida, ainda não afetou a minha maneira de pensar, ainda não afetou a minha maneira de sentir, ainda não fez parte das minhas entranhas, ainda não fez parte da minha corrente sanguínea, ainda não faz parte dos meus sonhos, dos meus ideais, está numa tábua de pedra, ou está num livro que eu amo, que é um livro maravilhoso, mas está num livro contido e restrito num livro, que eu leio de vez em quando, que talvez eu decore alguns versículos, mas ainda não desceu ao meu coração de maneira a fazer parte das minhas escolhas, das minhas decisões, da minha maneira de pensar, da minha maneira de falar, da minha maneira de agir. E isso aconteceu com Moisés, queridos, não porque Moisés não tivesse uma boa vontade para cumprir a palavra de Deus, mas é porque a aliança da qual ele fez parte só lhe permitia chegar ali. O tipo de aliança que Deus havia feito com Israel, o povo ainda não comportaria uma aliança mais profunda. Era o máximo que o povo aguentava, era o máximo que o povo podia assimilar, era o máximo que o povo podia entender. A palavra de Deus escrita numa tábua de pedra, e os homens se esforçando para cumpri-la, mas aquela palavra ainda não fazia parte da essência, da vida, do coração, dos pensamentos, das entranhas, do modo de viver. Por isso que era uma glória desvanecente. Era uma glória que era intensa enquanto o povo estava diante de Deus. Mas quando o povo virava as costas e partia para o seu dia a dia, essa glória ia embora. Porque essa glória ficava num livro. Porque essa glória ficava numa tábua. Mas ainda não estava no coração. Por isso que se desvanecia. Mas Deus mudou essa realidade, ou pelo menos viabilizou a mudança desta realidade a partir do momento em que agora ele faz uma nova aliança.
Lembram-se da ceia do Senhor, e que mês a mês a gente prepara o pão e prepara o cálice, e a gente repete as palavras dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. De uma nova aliança que eu faço, não é mais com Moisés. É uma nova aliança que eu faço com o meu filho. E todo aquele que tem o filho tem a vida. Todo aquele que tem o filho tem a vida. Todo aquele que bebe do meu sangue, que come do meu corpo, que come do meu pão, tem a minha vida dentro dele. A grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança é esta: é que na velha aliança Deus ministra a palavra em tábuas de pedra, mas a nova aliança, Ele escreve a sua palavra em tábuas de carne do coração. Aleluia. Ele escreve a palavra no meu coração, de maneira que o não terás outros deuses diante de mim já não é mais uma questão que eu tenho que, puxa vida, estou entre dois deuses, eu preciso cumprir, eu preciso amar esse Deus que está aqui escrito nesta tábua. Não, queridos, este não terás outros deuses diante de mim está no meu coração. Ele queimou, Ele gravou, Ele se revelou a mim, Ele falou comigo. E por mais que alguém diga: olha um outro Deus ali, olha um outro Deus ali, para quê? Eu tenho Deus vivo, gravado no meu coração. Eu falo com Ele, eu sinto, eu me movo nele, eu penso nele. Ele está comigo, Ele não está num livro, Ele está no meu coração. Ele não está numa tábua, Ele está no meu coração. Ele não está numa fotografia, Ele não está na internet, Ele está no meu coração. Não terás outros deuses diante de mim. É mais difícil eu não cumprir isso do que cumprir, porque o cumprir isto faz parte da minha natureza. Ele também escreveu naquela tábua: não adulterarás. E no passado, puxa, eu tenho que guardar isso, eu tenho que me empenhar para não adulterar. Mas eis que de repente na nova aliança, Ele pega essa palavra e ela grava no meu coração. E Ele transforma o meu coração. Ele grava no meu coração a fidelidade. Ele grava no meu coração a lealdade. Ele grava no meu coração. Ele grava no seu coração. Não é uma questão de que algo esteja fora de você, está dentro de você. E aquilo que está no teu coração não se desvanece. O que não está no teu coração se desvanece. O que não está no teu coração, e por isso que, por mais que Jesus nos viabilizou viver na nova aliança, mas nem todo mundo tem vivido, nem todo mundo tem se apropriado do estilo de vida da nova aliança. Tem muita gente aqui que tem o poder de viver na nova aliança, mas está operando na velha. Por quê, queridos? Porque toda vez que eu ouço uma palavra, mas eu não permito que essa palavra faça parte da minha vida, das minhas entranhas, ainda que eu me empolgue com ela, ainda que eu me emocione com ela, ainda que eu a considere até poderosa ou interessante, mas enquanto ela não entra e não faz parte da minha vida, eu estou operando na velha aliança. E como vou descobrir que estou operando na velha aliança? Basta você perceber a palavra que você recebe e que você não vive, ela se desvanece no decorrer da semana. Ela desvanece. Você esquece. Você se empolgou enquanto você ouvia, mas porque ela não desceu no seu coração, e ela não foi queimada com o fogo do Espírito no teu coração, e não faz parte da sua identidade, então ela se desvanece, ela se esquece, você vai abandonando, e você vai como que numa carga de bateria. Sabe quando a gente carrega o nosso iPad, ou carrega o nosso notebook, e chega lá 100%, puxa, está carregadinha, mas na hora que você tira da tomada, ela já entrou em processo de esvaziamento e de descarregamento. Por quê? Porque ela está operando numa energia que está se desvanecendo.
que está se esgotando, e vai se esgotar. Se você não colocar na tomada de novo, ela vai se esgotar. Mas, queridos, Deus não me fez para ficar carregando, descarregando, carregando, descarregando, carregando, descarregando. Não, quem carrega e descarrega, carrega e descarrega, está operando na velha aliança, que tem que ficar subindo para o monte de novo. Deus, aquece o meu rosto de novo, porque eu percebi que a glória está indo embora. Eu desci e o povo já está vendo que eu não estou mais brilhando como ontem. Então, Senhor, eu volto para o monte, aí Deus vem e queima de novo, e brilha de novo, e manifesta a glória de novo, mas eu já fico com medo, porque assim que eu descer, essa glória vai se esgotar, assim que eu descer, é como se eu tivesse desconectado da tomada, eu me desvinculei de Deus, e agora já estou de 100%, vai para 99, 98, 95, 80, 85, 20, 15 e 10, e eu tenho que carregar de novo. Mas é assim que você tem que viver? Você tem que viver de montanha-russa? A sua vida espiritual é uma vida de montanha-russa? Que carrega, descarrega, carrega, descarrega? Amém, queridos? Em qual aliança você está operando, meu amado? Você está operando na antiga aliança ou na nova aliança? Porque na nova aliança, o rosto que brilha não é mais o de Moisés, nem o meu. Na nova aliança, o rosto que brilha é o rosto de Cristo. E se eu tenho Cristo, o brilho do rosto dele não fenece, não se arrefece, não diminui, não se apaga. É Cristo, Cristo em mim, esperança da glória. Eu falo com Ele, eu ando com Ele, eu sinto, eu sou ministrado por Ele, eu caminho com Ele na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. E por mais que eu não sinta, mas eu sei que Ele está comigo. O monte na minha vida vai ser uma bênção. O evento de ontem dos homens foi tremendo e foi maravilhoso. Mas, querido, se eu depender de montes, de eventos, se eu depender de coisas, se eu depender de lugares, se eu depender de pessoas, se eu depender de circunstâncias, se eu depender de grandes eventos, se eu depender de grandes ministradores, se eu depender de grandes unções, se eu depender de todas estas coisas, para manter a minha estabilidade de vida espiritual com Deus, se eu depender de todas estas coisas, por mais que todas estas coisas sejam bênção na minha vida, mas se eu depender de todas estas coisas, eu estou ainda operando nas dimensões da antiga aliança e não da nova. Amém, queridos? Pergunta para o seu vizinho, em qual aliança você tem operado? Na velha ou na nova? Em qual aliança você tem operado? E, meu amado, nós precisamos ser bastante francos e sinceros se a gente não tem vivido uma vida de montanha-russa. Uma vida de carrega e descarrega, carrega e descarrega. Deixa eu carregar minha bateria espiritual. Porque ela está acabando, porque ela está acabando. Se ela está acabando, você está na velha aliança. E Paulo está dizendo, não somos como Moisés. É Paulo quem está dizendo, não sou eu. É Paulo quem está dizendo, não somos como Moisés. E meu querido, sabe qual que é o problema de quem vive na dimensão da antiga aliança? E de que quem se espelha em Moisés, para ficar colocando o véu, sabe o que esse tipo de pessoa faz? Ele percebe que a bateria dele está descarregando, mas ele tem medo de que as pessoas comecem a julgá-lo. Então ele põe a máscara da religiosidade, a máscara do marido excelente, a máscara do filho obediente, o véu do homem ideal. Ele coloca o véu. Porque na verdade ele tem um grande medo de que as pessoas descubram
que a glória de Deus já não é mais a mesma de ontem. Ele põe o véu para esconder o final da glória desvanecente. Mas quem opera na nova aliança, tira o véu. Eu não preciso de véu, você não precisa de véu. Eu posso encarar minhas falhas, eu posso encarar os meus erros, mas eu entendo que apesar de ainda estar num processo de crescimento espiritual, mas eu não preciso mais de véu, eu não preciso esconder, eu preciso entender que Cristo habita em mim, e se eu tiver de lidar com decepções, frustrações e situações, eu não terei medo de esconder isso das pessoas. E não farei questão de mostrar, gente, eu sou espiritual. Gente, continua acreditando em mim, porque olha, vocês não estão vendo, mas aqui dentro há um brilho tremendo. Eu não preciso mais disso. Moisés precisava disso. A Bíblia diz que nós não somos como Moisés. E quem está se espelhando em Moisés, está se espelhando na velha aliança. O seu modelo, a sua referência é Cristo. E se Cristo brilha no teu coração, isso basta. Para que você possa discernir se de fato você tem vivido na velha ou na nova aliança. Eu queria voltar aqui rapidamente para o capítulo 3. E antes de ler o capítulo 3, para que você possa compreender em qual aliança você está, na velha ou na nova. Paulo estava sendo questionado porque ele não fazia parte dos 12 apóstolos de Jesus. E algumas pessoas estavam dizendo, escuta, você não é um dos 12. Então, para onde você for, Paulo, vá para o lugar que você for, leve uma cartinha de recomendação dos apóstolos. Que no lugar que você chegar, que os apóstolos te recomendem. Que você leve uma cartinha, para que prove mesmo que você é um homem que ouviu a Deus, e que o seu evangelho é puro, e que o evangelho que você prega é um evangelho real. E aí Paulo, diante dessas argumentações, ele começou a dizer, será que de fato eu preciso de carta de recomendação? Vocês são a minha carta viva, a minha carta de recomendação. Por quê? Porque se o evangelho que eu preguei é um evangelho falso, você não poderia ter sido transformado. Mas se o evangelho que eu prego é um evangelho verdadeiro, então a sua vida é a minha carta. Se o evangelho que eu preguei é o evangelho da velha aliança, então você vai viver uma vida de altos e baixos. Mas se o evangelho que eu preguei é o evangelho da nova aliança, então Cristo habita em você. E a sua vida vai manifestar os frutos de que você não está numa velha aliança de uma glória que se desvanece, mas você está numa nova aliança de uma glória que ascende mais e mais, que cresce mais e mais, e então somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. Quem é que pode dizer que está sendo transformado de glória em glória? Que a glória de Deus na tua vida hoje é maior do que a glória do ontem? Quantos? Ai, que alívio. Que alívio. Senão, se você não estivesse vivendo esse evangelho do glória em glória, mas se a tua glória é uma glória que desvanece, que desiste e que se apaga, então o evangelho que estamos pregando é o evangelho da antiga aliança. Mas se você percebe na sua vida que a glória de hoje é maior do que a glória de ontem, que a maturidade de hoje é maior do que a maturidade de ontem, então você está na nova aliança. Quem é idôneo para estas coisas? Cristo em vós, esperança da glória. Quem é que te eleva a cada dia? Quem é que te edifica a cada dia? Não pode ser uma palavra que está escondida num livro ou está oculta numa pedra. Quem te edifica, quem te eleva, quem te constrói, quem faz com que você cresça, é Cristo na sua vida. Então, o primeiro sinal de que você está operando na nova aliança e não na velha é se você é uma carta viva de Cristo. Se a sua vida
é uma Bíblia ambulante. Eu não estou sendo exigente demais para com a sua vida. Eu também não quero que você decore, não estou dizendo que você precisa decorar de Gênesis a Apocalipse, mas que daquilo que você tem vivido, aquilo que você tem aprendido, você tem vivido. E as pessoas conseguem ler um livro, conseguem ler a Bíblia na maneira como você vive. Se as pessoas conseguem, nunca tendo lido a Bíblia, olhar para você e perceber um negócio diferente, um negócio gostoso, um negócio de vida. E aí quando ele vai ler a Bíblia, interessante, eu já tinha lido isso aqui no outro livro. Mas que livro que você leu? Eu li na vida de uma pessoa que eu conheci. Interessante que isso aqui que eu estou lendo, sobre o perdão, estou vendo aqui agora na Bíblia, que Deus está falando de perdão, mas eu já tinha lido num outro livro. Que livro você leu? Na vida de uma pessoa que foi esbofeteada, que foi maltratada, que foi injuriada, que foi perseguida, que foi humilhada, que foi rejeitada, e ele manifestou esse perdão de uma maneira tão viva, que agora eu descubro de onde ele tirou isso. Tirou daqui. Carta viva. Carta viva. Carta viva. Se a tua vida é uma carta viva, que teu marido pode ler, teu marido que nunca leu a Bíblia, mas ele vai ler a Bíblia olhando para você, convivendo com você. Tua esposa nunca entrou numa igreja evangélica, mas ela vai assistir o culto todinho, os louvores, a adoração, a pregação, as ofertas, a generosidade, a oração. Ela nunca entrou numa igreja evangélica, mas ela cultua a Deus olhando para você, porque você é uma carta viva. Você é uma expressão viva de um culto a Deus, de uma adoração a Deus. Uma pessoa que está na fila do banco, que nunca leu a Bíblia e nunca entrou numa igreja, mas ele cultua a Deus quando ele percebe a sua maneira de agir. Ele percebe o seu olhar. Percebe o seu olhar. Amém? Percebe a sua maneira de agir naquele lugar. Carta viva. Se você está operando na antiga aliança, a vida não está em você. A vida está num livro ainda, que você ostenta com muito orgulho, mas ainda não transformou a sua vida. Talvez essa vida esteja contida na sua biblioteca, linda. Você tem ali os melhores autores. Joyce Meyer, você tem ali o Reinhard Bonk, você tem ali Finney, você tem ali Moody, você tem ali todos os homens que no passado transformaram vidas, ou foram canais de transformação de vidas. Referências maravilhosas, mas estão ali na biblioteca. Estão em tábuas de pedra. Estão em artes gráficas. Isso é para quem vive na antiga aliança. Mas quem vive na nova aliança é uma carta viva, escrita. Por quem? Carta viva, escrita não com tinta. Você tem aqui uma tinta, tinta da gráfica. Você tem aqui nos livros escritos tinta. Você tem nos lugares tinta, tinta. Mas a Bíblia diz que quem opera na nova aliança, essa carta é escrita não com tinta, mas ela é escrita pelo Espírito do Deus vivente. Pelo Espírito do Deus vivente.
Diga, pelo Espírito do Deus vivente, aleluia. Como é que você vai viver a vida abundante? Como é que você vai viver a vida abundante? Que foi o tema do evento dos homens ontem. Como é que você vai viver a vida abundante? Quando o Espírito do Deus vivente, quando o Espírito do Deus que vive, compartilha vida ao teu coração e escreve uma carta, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, ele grava em teu coração essa palavra. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Toda palavra que não se transforma em Espírito, não tem poder de transformar vidas. Por isso que o louvor, nós precisamos ser homens de Deus, mulheres de Deus como temos sido, e nos devotar a Deus, para que toda palavra que sair, para que cada acorde que sair, possa se transformar em Espírito, que grava o teu coração e muda a sua vida. Um cântico pode mudar a minha vida, uma pregação pode mudar a minha vida, porque é mais do que uma palavra, é mais do que uma escrita, é mais do que uma frase, ela se transforma em Espírito, e quando ela se transforma em Espírito, só quando ela se transforma em Espírito, ela pode mudar a minha maneira de pensar, mudar o meu coração, me levar ao arrependimento, ao quebrantamento, para que eu me torne um novo homem, uma nova mulher, uma nova família, uma nova pessoa. Tinta não transforma a vida. Tinta não transforma a vida. O livro que você ganha, puxa, que livro maravilhoso, que você leva para a tua casa, tinta não transforma a vida, mas essa letra precisa se transformar em Espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Cartas vivas, pelo Espírito do Deus vivente, não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Eu acabei nem lendo o texto de onde eu estou tirando isso, mas está aqui em 2 Coríntios 3, do versículo 1 em diante. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Será que todos os homens estão conhecendo a carta que você é, que Cristo escreveu? Conhecida e lida por todos os homens? Será que por onde nós temos passado, os homens estão lendo essa carta? O dono do açougue, o dono do mercado, o gerente do banco, o pastor da igreja, o professor da escola, conhecida e lida por todos os homens. Por onde você tem passado, as pessoas estão lendo o que Deus escreveu. Conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. E é nessa hora que a gente fica meio com vergonha. Ah, se a minha carta fosse escrita, fosse lida pelo pessoal da igreja, que maravilha, que bênção. Pode ler a carta da minha vida. Ah, mas diante dessa palavra eu descubro que aquela pessoa diante de quem eu pisei na bola, maltratei, falei mal, não paguei a conta diante dele, ele leu também essa carta e ele se escandalizou com o que ele viu na minha vida. Paulo está dizendo, escrita com o Espírito de Deus vivente, e ela é conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens. E a hora que a gente se volta para Deus e fala, Senhor, me perdoa, porque essa carta foi lida diante daquela pessoa, foi lida por aquela pessoa diante de quem eu prestei um desserviço, ou um mau testemunho, e ele leu essa carta, a carta da minha vida, e ele viu a minha violência, ele viu o meu mau testemunho, ele viu a minha agressividade no falar, ele viu meu pecado, e eu me arrependo disso, Senhor. Mas a partir de hoje,
partir de hoje, eu andarei com maior sobriedade, porque eu sei que essa carta continuará sendo conhecida e lida por todos os homens. Todos, todos. Por onde eu passar, por onde eu passar, por onde eu passar, por onde eu passar. Vós sois a nossa carta, versículo 2, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Glória a Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quem opera na antiga aliança tem a sua suficiência baseada em si próprio, na sua força de vontade. Mas quem opera na nova aliança reconhece não que sejamos capazes de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa boa, ou de pensar alguma coisa boa. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero ouvir um amém de crente, gente. Amém de crente. Amém de quem está na nova aliança e não na antiga aliança. A minha suficiência vem de Deus. Como perdoar alguém? Minha suficiência vem de Deus. Estou na nova aliança, não é na velha. Na velha, a palavra está aqui e eu tenho que me esforçar para perdoar. Mas na nova, a palavra está aqui. Então é mais difícil não perdoar do que perdoar. Porque a nossa suficiência vem de Deus. No versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Porque a letra que eu não consigo cumprir, me mata. A letra que eu me esforço para cumprir, mas não consigo. Não porque a letra seja má, a letra é boa, mas eu sou mau. A letra é boa. O problema não está na letra, o problema está em mim. Mas se essa letra é boa e eu não consigo cumprir, então ela me condena. Porque se Deus diz, não matarás, mas eu estou matando com o meu coração, então essa letra é boa, mas ela me mata. Ela me condena. O não adulterarás é bom. É tremendo. Mas se eu sou adúltero de coração, de olhos lascivos, e não consigo cumprir a letra, então essa letra mata. Mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito altera, não a letra que é boa, mas altera a fonte da minha vida. A fonte dos adultérios, a fonte dos homicídios, a fonte que está num coração amargurado. O Espírito vivifica a fonte. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga, antiga aliança é ministério da morte, mas a nova aliança é ministério do Espírito. Por que a antiga aliança é ministério da morte? Lembra do exemplo do carregar a bateria do iPad? Você tirou da tomada, puxa, está cheinha. Mas na hora que você tirou da tomada, de 100, daqui a pouquinho vai para 99, 98, 97, porque ela não tem energia própria, a não ser aquela que ela recebeu da fonte.
Por isso é ministério da morte, porque está caminhando para o completo esvaziamento e está caminhando para o completo descarregamento. Portanto, é ministério da morte, porque está caminhando para a morte. Se não colocar na tomada de novo, vai zerar e vai acabar a bateria. Lembra do iPad que você quis ligar? Falou, não está quebrado, estava sem bateria. Os nossos iPads, os nossos aparelhos, a gente acha que está quebrado, mas não é. Não tem vida. Ele experimentou uma glória desvanecente. Acabou. Morreu. É ministério da morte. Caminha para a morte. Mas se esse ministério da morte teve uma certa glória, como não terá maior glória o ministério do Espírito? Sabe qual que é a diferença? É que no ministério do Espírito, você nunca desconecta da fonte. Só você gravar isso. Você vai ficar no 100% e você vai trabalhar 1 hora e não descarregou. Vai trabalhar 2 horas e não descarregou. Vai trabalhar um dia inteiro e não descarregou. Está lá 100%. Qual que é o segredo? Está na tomada. Mas que tomada é essa na nova aliança? Cristo em mim, esperança da glória, no sol, na chuva, no dia alegre, no dia triste, na injúria, na calúnia, na perseguição, mesmo no meu erro, mesmo no meu tropeço, mesmo na minha queda, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, não para que eu viva no pecado, mas para que eu me reerga, para que eu seja perdoado, para que eu seja renovado, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, esperança da glória. Mas não acaba, está 100%, 100%, 100%, por quê? Eu não estou falando de alma, queridos. Estou falando de alma. Porque na alma, a gente experimenta às vezes momentos de alegria ou de tristeza, momentos fortes, momentos fracos, mas isso é alma. Isso é outra coisa. Eu estou falando do viver na nova aliança, uma relação com Deus no Espírito. Não tem a ver com o sol, nem com a chuva, não tem a ver com momentos, não tem a ver com temperamento, não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com emoções. Porque senão você vai entender que o que eu estou dizendo aqui é que você nunca vai chorar, que você nunca vai se desanimar, que você nunca vai ter problemas na sua vida. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que a sua conexão é no Espírito, é no Espírito. Eu não estou falando de alma. Eu não estou falando que você nunca vai ficar doente no seu corpo. Não estou falando disso, mas eu estou dizendo que Cristo no meu espírito, operando na nova aliança. Em nome de Jesus. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por que ministério da condenação? Porque quando eu estou operando na antiga aliança, eu estou me esforçando para fazer. E por mais que eu faça, eu nunca sentirei que fiz o suficiente. Sabe quando a gente sempre acha, não orei o suficiente? Me sinto condenado. Não li a Bíblia o suficiente? Me sinto condenado. Não fiz, me sinto condenado. Tudo que está na base da sua força gera condenação, porque você nunca vai achar que fez o suficiente. Mas no ministério do Espírito, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo já fez. E se Ele fez, está feito. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim. Então é ministério da justiça. Ministério da justiça por quê? Porque a justiça de Deus já foi satisfeita. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele diz, tetelestai, está consumado, aleluia. Quero um amém de quem vive a nova aliança. O glória a Deus de quem opera na nova aliança, aleluia. Tetelestai, está consumado. Bateria carregada, aleluia. Tetelestai.
Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Então estou nele. Minha alegria está nele, minha segurança está nele, minha fé está nele, minha vida está nele, eu opero nele. A minha paciência não é minha, é dele. A minha capacidade de perdoar não é minha, é dele. Então para que eu oro? E para que eu leio a Bíblia? E para que eu venho à igreja? Eu faço tudo isso porque eu já tenho e não para ter. Por que eu oro? Porque eu já tenho Deus, então eu já tenho um caminho aberto. Por que não passar por esse caminho? Eu já tenho. Eu não oro para ter, eu oro porque eu tenho. Eu não leio a Bíblia para ter, eu leio a Bíblia porque eu tenho. Se você faz alguma coisa para ter, você está na velha aliança. E quando você alcançar, aquilo vai ficar por um pouco tempo, mas logo a glória vai se desvanecer. Eu não faço para ter, eu faço porque eu tenho. Eu tenho a vida de Deus na minha vida. E porque tenho a vida de Deus na minha vida, então eu vou comungar com esse Deus maravilhoso que está em mim. Por isso eu oro. Por isso eu leio a Bíblia. Por isso eu venho à igreja. E por isso eu faço todas as coisas, operando na nova e não na velha. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece. Diante da atual, diga atual, oh glória a Deus, é atual, sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A velha aliança era desvanecente, mas a nova aliança, a glória, o brilho é permanente. Na velha é o rosto de Moisés que brilha, na nova é a face de Cristo que brilha no meu coração. E não tem perigo de apagar, porque é aliança. Não tem perigo de apagar. Não tem perigo de apagar. Porque é nova aliança no sangue de Cristo. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, para que o Senhor nos dê condições de entender, discernir e operar na nova e não na velha aliança. Eu ia pedir isso com antecedência, mas eu esqueci de pedir. Será que vocês conseguem estar aqui lá do Vida Abundante? Não, do Vida Abundante, do... É mais que abundante. Será que vocês... Só tem gente boa aí, só tem fera aí nesse... Fera para Jesus, né? Para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé e nós vamos... Vem cá, querido, se você entendeu a mensagem de hoje e você gostaria de operar na nova aliança e não na velha,
Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu Deus, é mais abundante sobre as minhas necessidades. Sobre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Meu Deus, é mais abundante sobre as minhas necessidades. Sem pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu Deus é mais que abundante sobre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar.
abundante, elevo o meu cálice, mais que abundante, mais que abundante. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Talvez você se sinta hoje condenado por não ter conseguido nessa semana, nesse mês, atingir o padrão que você desejou. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. A glória que há na tua vida não é uma glória desvanecente, e não é uma glória que dependa de algo que você possa fazer. A glória que brilha na tua vida é algo que brilha em decorrência do brilho da face de Cristo no teu coração. Se você caiu, essa glória vai te levantar. Apenas se arrependa, quebrante-se hoje diante do Senhor. Ele vai lhe ajudar a se reerguer, a retomar o caminho e afirmar a sua vida, não na sua capacidade, para que você possa chegar como Paulo e dizer: a minha suficiência vem de Deus, o qual me habilitou a ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então receba hoje, mais uma vez, o perdão de Jesus, mais uma vez o sangue de Jesus sobre a tua vida, não para você continuar no mesmo estilo de vida errado que porventura você tenha assumido, mas para você se reerguer, porque o poder da ressurreição opera na sua vida. O poder da glória permanente habita na sua vida, para você vencer o mal, para você vencer o pecado, para você vencer a desonra e caminhar no poder da ressurreição. Pai, eu profetizo, e não somente profetizo, porque a profecia diz respeito a algo que nós esperamos que aconteça um dia, mas eu declaro aquilo que já é uma verdade, aquilo que já é algo real, como a palavra de Deus diz sobre a atual excelente glória que é permanente. É atual, já é real, já é uma realidade. Não é algo que profetizamos para o amanhã, é algo que desfrutamos para o hoje, para o agora, para agora, para agora. A atual, sobreexcelente glória. Quero te agradecer por isso, Senhor. Quero te agradecer por isso, Senhor. Aleluia. Te agradecer pelo privilégio de Aleluia. viver na dimensão da nova aliança. Da Obrigada. nova aliança. Obrigada. Do poder do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você está aqui à frente, eu quero fazer um convite, porque talvez tenhamos pessoas aqui nos visitando que ainda não entregaram o coração para Jesus, mas hoje o Senhor quer escrever o seu nome na glória. Teu nome precisa ser escrito na glória, Aleluia. Verdade. porque na eternidade os livros serão abertos e os nomes serão procurados, e o nome que não for inscrito no livro da vida não poderá passar a eternidade com o Senhor. Mas os nomes que são escritos no livro da vida são os nomes daqueles que se arrependeram de seus pecados e confessaram com seus lábios a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se hoje o Senhor está lhe dando essa oportunidade, não permita que essa oportunidade passe sem que você apanhe, sem que você se aproprie. Se o Senhor hoje está lhe dando a oportunidade de nascer de novo, se arrepender dos seus pecados, levante a sua mão, porque eu quero orar com você. Se você está arrependido dos seus pecados e quer que seu nome seja escrito no livro da vida, amém. Você que está levantando a sua mão, por favor, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. O Senhor Jesus assumiu um desafio por tua causa. Ele morreu por você lá na cruz. Aleluia.
Quem mais está dizendo, eu quero Jesus, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Vocês vão repetir comigo, por gentileza. Senhor Jesus, nesta manhã eu descobri que estava operando na velha aliança, mas hoje, a partir de hoje, eu quero viver com base na nova aliança. Eu te confesso, Jesus, como Senhor da minha vida. Com os meus lábios, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver em novidade de vida, no poder da ressurreição. Que o poder do Teu Espírito possa me renovar, e Ele pode me renovar todos os dias. Essa bateria não se descarregará, porque não estou na velha aliança, eu estou na nova. Cristo habita em mim. Eu te confesso, Jesus, meu Senhor, meu Salvador, para todo sempre. Amém.